Olá, crianças! Aqui é o Titio Fred mais uma vez, trazendo aqui a análise do meu sexto filme. O filme que traz a minha morte, por enquanto. Mas que mesmo assim, nesse filme, eu mostro que sei fazer outras coisas, inclusive ser um bom gamer. E antes de começarmos, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se for novo. Agora, venham comigo para mais esse pesadelo. Com o lançamento de A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Freddy, o filme se tornou na época a menor bilheteria da saga. E isso piscou um alerta para a New Line Cinema, que percebeu que a franquia estava em queda. Junto também com o gênero slasher, que após tantos filmes, nos anos 80 começou a perder força. Com as franquias como Sexta-feira 13, Halloween e A Hora do Pesadelo não dando mais bilheteria como davam antes. Então a New Line decidiu fazer do próximo A Hora do Pesadelo o último filme da franquia. E dessa forma matar o Freddy. Então com isso iriam chamar a atenção do público para assistir o filme. E começaram a escrever vários roteiros. Um desses roteiros acompanharia o Jacob, o filho da Alice, agora adolescente, enfrentando o Freddy. Mas acabou sendo descartado. E até o próprio Peter Jackson, o diretor do Senhor dos Anéis, também escreveu um roteiro. No seu roteiro, o Freddy estaria fraco, então os adolescentes iriam dormir de propósito para invadir o mundo dele e dessa forma espancá-lo. E durante o filme, o Freddy recuperaria as suas forças e enfrentaria os jovens. Mas esse roteiro também foi descartado. Então, eles decidiram seguir uma história diferente, ignorando os outros filmes e trazendo novos personagens. Entre eles, uma filha para o Freddy, que para a direção chamaram a Rachel Talalay, que produziu os filmes anteriores, escrevendo também o roteiro junto com Michael De Luca, com o filme então sendo lançado em 1991. A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Freddy, em que a trama do filme se passa 10 anos após o quinto, em que não aparece mais Alice e seu filho, nem seu pai. O filme ignora eles, fica entendido que eles foram embora de Springwood, e nesse tempo o Freddy voltou, ficando forte e acabou matando todas as crianças de Springwood. Mas um dos jovens acabou sobrevivendo, em que está no avião tentando ir embora de Springwood, mas acaba descobrindo que ali é um sonho e acaba sendo puxado pelo Freddy, indo parar numa casa e olhando pela janela ele vê o Freddy montado numa vassoura, fazendo referência ao Mágico de Oz. Depois ele cai dessa casa e acaba sendo atropelado pelo Freddy dirigindo um ônibus. E acaba então sendo jogado por ele para fora da barreira da cidade, porque fica entendido que se criou uma barreira em Springwood que o Freddy não pode passar. Ali dentro ele comanda tudo, o mundo dos sonhos e até o mundo real, e fora dali ele não tem poder. Então o jovem bate a cabeça e acorda sem memória. E andando, acaba chegando em outra cidade, onde alguns policiais acabam pegando ele e o levando para um abrigo onde ficam jovens problemáticos, com ele então sendo chamado de John Doe, que esse é o termo em inglês para pessoa não identificada. John Doe é para homem e Jenny Doe para mulher. E nesse abrigo conhecemos outros jovens, em que eles têm traumas envolvendo os pais, que são Spencer, o jovem drogado, cujo pai quer que ele siga o seu caminho, se torne uma cópia dele, algo que ele não quer, o Carlos, cuja mãe enfiava cotonete no ouvido dele, o deixando surdo, tendo que usar um aparelho, e a Tracy, cujo pai abusou dela. E nesse abrigo, todos eles são pacientes da doutora Maggie, que acaba se interessando no caso do John, tentando fazer ele lembrar do seu passado, fazer a sua memória voltar, e acaba encontrando no bolso do John um recorte de jornal sobre Springwood, acreditando então que ele veio de lá. Por causa disso, ela decide levá-lo de volta a Springwood para fazer a sua memória voltar. E chegando em Springwood, os dois descobrem que o Spencer, o Carlos e a Tracy vieram escondidos na van para fugir do abrigo. Então a Maggie, junto com o John, ficam andando pela cidade para tentar fazer ele lembrar do seu passado, e enquanto isso ela fala para os três pegarem a van e voltarem para o abrigo. Mas os três tentam sair da cidade, só que não conseguem. Ficam dando voltas em círculos. Enquanto isso, o John e a Maggie descobrem que a cidade, os adultos dali, estão em paranoia porque não tem mais crianças ali, e encontrando inscrições no chão sobre o Freddy, descobrindo tudo sobre ele, o seu passado criminoso, e ao visitarem o orfanato da cidade,
descobrem que o Fred teve um filho, em que o John acredita que ele é o filho do Fred, porque o Fred deixou ele viver. E de volta à Rua Elm, o Spencer, o Carlos e a Tracy não conseguem sair dali. Então, eles decidem descansar em uma casa abandonada. E ao entrarem nela, é revelado que é a casa da Nancy. E ali dentro, o Carlos acaba adormecendo, tendo um pesadelo com o Fred, que se transforma na sua mãe, enfiando um cotonete no seu ouvido. E logo em seguida, o Fred, na sua forma normal, acaba cortando a orelha do Carlos, pegando seu aparelho auditivo. E quando o Fred devolve o aparelho para ele, o aparelho está modificado, fazendo o Carlos escutar tudo muito alto, até uma agulha, dando bastante dor de cabeça. Então o Fred pega um quadro e começa a arranhar o quadro, e esse som é tão forte que acaba fazendo a cabeça do Carlos explodir. E logo em seguida, o Spencer, que é um drogado, acaba adormecendo, tendo um sonho com um homem aparecendo na TV, que na verdade é o Johnny Depp, numa participação especial, e logo em seguida aparece o Fred, que chama o Spencer para entrar dentro da TV. O que faz isso? Então assim vem a melhor cena do filme, com o Fred jogando Super Nintendo com o Spencer. Mas a Maggie e o John acabam chegando nessa casa com a Tracy desesperada, que não encontra o Carlos, e o Spencer desapareceu. E acaba encontrando o Spencer andando pela casa, controlado pelo Fred, numa cena bastante cartunesca. Então o John pede para Tracy bater nele para dormir e dessa forma ajudar o Spencer. O que ela faz isso após o John bater nela. Só que a Tracy também entra no sonho, dizendo que conhecia uma forma mais fácil de dormir. E ali encontram o Fred jogando o Super Nintendo, e acabam pegando o controle dele. Mas então o Fred mostra que a sua luva é uma Power Glove, e continua a jogar com Spencer. Então o Fred jogando com Spencer acaba fazendo ele cair num buraco que acaba sendo aberto na casa, e dessa forma o Spencer também morre, com o Fred quebrando o seu recorde no jogo. E logo em seguida enfrenta a Tracy, que dá um chute no seu saco, e quando ele vai tentar matá-la, a Tracy é acordada pela Maggie. E o John, ainda dormindo, acaba sendo levado pelas duas, sendo colocado na van e tentou ir embora da cidade. E no sonho, o John encontra a mesma casa do começo, pulando dela, e quando está caindo, acaba abrindo um paraquedas formado pela sua roupa, e ali aparece o Fred, que começa a cortar o seu paraquedas, revelando para o John que ele não é o seu filho, que na verdade ele não tem filho e sim uma filha. E dessa forma ele faz o John cair numa cama de espetos. E antes de morrer, o John fala para Maggie que não é um menino e sim uma menina. E com a morte do John, ele também desaparece, o que fica estranho porque aqui é explicado que o Fred agora domina tudo, pode fazer o mundo real ficar igual ao pesadelo, lembra um pouco a parte 2, então a Maggie e a Tracy vão embora, mas antes disso o Fred acaba entrando na cabeça da Maggie para fazer ele sair dali. E de volta ao abrigo, as duas descobrem que ninguém se lembra do John, do Spencer ou do Carlos, com exceção do Doc, o colega da Maggie. Ele fala que se lembra porque aprendeu a controlar os seus sonhos. E a Maggie, pensando no que o John falou, acaba encontrando papéis de adoção, percebendo que foi adotada e que ela na verdade é a filha do Fred, que seu nome de nascimento era Catherine Kruger, mas seu nome foi mudado quando seu pai foi preso. E o Doc acaba dormindo, encontrando o Fred, tentando enfrentá-lo, mas é inútil, e ali o Fred revela que nos sonhos ele é imortal, porque alguns demônios dos sonhos, antes de morrer, deram esse poder para ele. E o Doc consegue escapar, mas antes disso, ele conseguiu arrancar um pedaço da roupa do Fred, descobrindo que o ponto fraco do Fred é o mundo real. Mas isso a gente já sabe desde o primeiro, e aqui no filme tentam trazer de novo como se fosse uma novidade. E após outros ataques, tentando matar a Tracy, disfarçado do seu pai, que ela consegue vencê-lo, e também acorda, a Maggie então decide que vai ser ela que tentará pegar o Fred e trazer para o mundo real. Mas antes de dormir, o Doc dá para ela óculos 3D, porque ali nos sonhos vai fazer ela entrar na mente do Fred. E na verdade isso foi recurso usado pelo filme para fazer a plateia que estava assistindo usar os óculos 3D. Então ela consegue entrar na mente do Fred, tendo visões do seu passado, que na escola ele matava hamsters, e também sofria bullying dos outros garotos, por ser filho de vários maníacos. Logo em seguida, ele foi adotado por um pai abusivo, que sempre batia nele, mas um dia ele se revoltou e matou seu pai. Então ele se casou, teve uma filha, que foi a Maggie, e começou então a cometer os seus crimes, com a Maggie descobrindo que ele matou a sua mãe porque descobriu a sua identidade.
e foi ela criança que contou para a polícia. Então ele foi preso, julgado mais solto e os pais revoltados tacaram fogo nele. Mas durante a sua morte apareceu os demônios dos sonhos que deram esse poder para ele. E após saber todo o seu passado, o Freddy a encontra. Com ela então ficando zangada por ele ter matado a sua mãe e começa a tentar bater nele e o segura e começa a acordar. E isso acaba dando certo, com a Meg trazendo ele para o mundo real. Mas novamente isso fica estranho, porque ali o Freddy ainda tem alguns poderes, aparecendo para ela na sua forma antiga de humano, e depois volta para sua forma deformada, consegue andar pelas paredes e tudo. Mas então a Meg começa a enfrentá-lo, batendo nele e usando várias lâminas que são dadas pelo Doc e a Tracy, e consegue deixá-lo preso. E logo em seguida ela pega sua luva e o enfia na sua barriga, e depois coloca uma banana de dinamite, fazendo então o Freddy explodir, sendo derrotado e os demônios dos sonhos sendo expulsos. E com a morte do Freddy, os óculos 3D acabam aparecendo, mostrando que o mundo real ficou normal de novo, com o filme acabando com a Meg dizendo que o Freddy está morto. E logo em seguida vai aparecendo uma música tema sobre a morte do Freddy, mostrando as cenas dos filmes anteriores. Então, A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Freddy, para muitos é o pior filme da franquia. Eu não acho, para mim o 2 ainda é o pior, mas esse aqui tá longe de ser bom, com muitos problemas. Mas para começar, os pontos positivos, a produção e direção até que estão competentes, os cenários dos sonhos estão criativos, como no começo com o Freddy aparecendo em vários lugares de formas diferentes, a parte dele jogando videogame, como falei, eu acho a melhor parte do filme. O tom cômico funciona nessa parte. O Robert Englund como Freddy Krueger não está mais assustador, sendo agora um palhaço, mas eu acho que funciona pela proposta exagerada do filme, com ele apenas se divertindo no papel. Agora seus problemas, que são vários, essa trama de colocar a filha do Freddy, que nunca foi citado em nenhum filme, nem na própria série que mostra a morte dele. Pra mim, isso não funcionou. Fizeram a mesma coisa com o Jason, dando pra ele uma irmã que nunca teve. Essa trama também do Freddy poder usar o poder tanto nos sonhos quanto no mundo real também ficou esquisito, lembrando o 2, não fica explicado como ele faz isso, com o filme usando o mesmo modo de deter ele que já foi apresentado no primeiro filme, mas ficou um pouco forçado isso ser a solução final, além do filme trazer esses temas envolvendo abuso, já que os personagens foram abusados por seus pais, mas o filme não explora isso, é apenas citado e pronto. A Lisa Zane, que faz a Meg, não convence muito, parecendo bem canastrona, tentando forçar emoções o filme todo. Tem também a participação do Ipiti Koto, que fez o clássico Alien, o Oitavo Passageiro, que o personagem dele até que é um pouco melhor, mais carismático, mas que é pouco aproveitado também durante o filme. Mas no todo, eu ainda acho um filme que dá pra assistir, consigo me divertir com ele, mesmo com esses problemas. Então, A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Freddy, a nota 4,5. No seu lançamento, o filme arrecadou mais de 30 milhões, bem mais que o 5, e tendo críticas negativas. E com esse filme estava então marcado o fim do Freddy Krueger. Só que não, porque anos depois, eles decidiram fazer outro filme da franquia, mas dessa vez trazendo o seu criador, Wes Craven, em que eu vou falar no próximo vídeo da saga. Então, gostaram desse vídeo? Não gostaram? Deixe nos comentários como sempre. Até o próximo vídeo e tchau!